Olá, seja muito bem-vindo ao Almanaque do Investidor. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o que aconteceu de bom e de ruim na economia brasileira em 2023. Para isso, eu vou utilizar três instrumentos: a política fiscal, a política monetária e cambial e os mercados financeiros. Bem, se nós olharmos no começo desse ano, qual que era o sentimento dos investidores? Era de grande pessimismo, principalmente com as empresas estatais, como a Petrobras e o Banco do Brasil, já que muitos desses investidores acreditavam que o governo ia interferir bastante, não só nos indicados deles, as estatais, como também nos seus estatutos, e que isso iria acabar prejudicando, ou então, quem sabe, um retorno à corrupção dos anos anteriores dos governos do PT. Mas o que vimos nesse ano foi totalmente diferente e, na verdade, pegou muitos até mesmo de surpresa. Nós vimos algo com as ações da Petrobras subindo sem parar, ações também do Banco do Brasil subindo sem parar e pagando excelentes dividendos. Começando a nossa análise pela política fiscal, nós tivemos dois pontos que é importante ressaltar. Primeiro, o governo já iniciou informando que iria substituir o teto de gastos. Dessa forma, o ministro Haddad deu um jeito de arrumar o arcabouço fiscal. Qual que é a diferença principal? No teto de gastos, o governo poderia gastar apenas a reposição da inflação, sem aumento real de gastos públicos. Já com o arcabouço fiscal, se o país estiver crescendo, se o PIB estiver crescendo, então ele pode aumentar um pouco mais os investimentos públicos. E aí, o ministro Fernando Haddad obteve êxito na aprovação no Congresso do arcabouço fiscal. Outro ponto também que nós devemos considerar é que a política fiscal ela foi contracionista e expansionista ao mesmo tempo. Por quê? De um lado, o governo aumentou os recursos públicos para investir no social, como, por exemplo, aumento do Bolsa Família, investimento em educação, saúde, Minha Casa Minha Vida, etc. Todos esses programas que já existiam antes no governo do PT, ele ou reativou ou lançou de novo. Só que, se de um lado havia o aumento de gastos, houve também um aumento de arrecadação. Um dos principais e que deu mais polêmica foi a taxação de compras vindas da China, principalmente AliExpress, Shein e Shopee. Dessa forma, o governo buscou aí tapar os buracos para equilibrar o orçamento público. Ainda assim, ficou faltando uma série de medidas para serem tomadas que vão ter impacto apenas no ano que vem, como, por exemplo, o projeto de lei das offshores, que vai taxar as fortunas que estão fora do país, e uma série de outros projetos aí para arrecadar. Tivemos também o voto de qualidade no CARF, ao qual o governo agora tem um indicado para que ele possa vencer as disputas que tem as empresas com o governo favorável ao governo. Indo para a política monetária, o que nós tivemos? A política monetária, basicamente, ela lida com a inflação. Então, se a inflação está muito alta, você também eleva os juros. Já se a inflação está em ritmo de queda, você desce os juros. O que aconteceu esse ano? Nós tivemos a redução da inflação, tanto por fenômenos internos da economia brasileira, como também com fenômenos externos à economia brasileira. Dessa forma, em agosto desse ano, o Banco Central começou a reduzir a taxa de juros Selic. Ela estava em 13,45% ao ano e vamos finalizar agora em dezembro com 11,75% ao ano e com expectativas para mais cortes no ano que vem. Dessa forma, o que aconteceu? Os investimentos em bolsa de valores começaram a se recuperar de forma lenta e gradual. Mas o mais importante é que nós vamos encerrar o ano com o índice Bovespa acima da máxima histórica dos últimos 2 anos. Ainda que pela inflação ele não esteja na máxima histórica,
mas nominalmente já está acima dos valores de 2021, que foi quando o Banco Central iniciou o ciclo de alta de juros. Outro ponto que nós devemos destacar também é a aprovação da reforma tributária. É um projeto bem antigo no Congresso Nacional, que vinha sendo discutido há mais de 30 anos e que agora finalmente teve a sua aprovação final na Câmara dos Deputados. Não deixa de ser também uma vitória para o ministro Fernando Haddad e o governo. Claro que nos próximos anos virão uma série de medidas para ajustar, mas o principal, que é a simplificação dos impostos e o esperado aumento da produtividade, possa vir aí nos próximos 10 anos. Outro ponto que nós devemos destacar é o crescimento do PIB. O PIB nada mais é do que o Produto Interno Bruto. É as riquezas produzidas pelo Brasil ao longo de 2023. E nós vamos encerrar o ano provavelmente com um PIB de mais de 3%. O aumento do PIB é bom para a economia nacional, já que vai aumentar um pouco os investimentos públicos do governo e mostra que a nossa economia está conseguindo crescer, mesmo com algumas adversidades. Para o ano que vem, o que nós vamos ter? Provavelmente ainda teremos um pouco de aumento de impostos, já que em janeiro começa a vigorar o PIS/COFINS sobre o gás de cozinha e sobre o diesel, que não foi reajustado este ano, apenas a gasolina tinha sido reajustada. Isso faz parte do esforço do Ministério da Fazenda para zerar o déficit público ao final de 2024, o que eu acho que é uma tarefa extremamente difícil, mas o governo não pode deixar de tentar. Outro ponto para ficar de olho para o ano que vem é a questão das chuvas, já que, se houver chuvas abaixo do esperado, pode ser que os reservatórios de energia fiquem aquém da capacidade que vai ser necessária no ano que vem. Porque uma economia forte, uma economia com vigor, ela precisa de energia elétrica. E se o Brasil tiver que usar energias fósseis como gás ou termoelétricas, aí nós teremos bandeiras vermelhas, que acaba encarecendo as contas de energia e prejudicando aí também esse crescimento. Para o ano que vem, o que nós devemos ficar de olho é nas bolsas de valores, que provavelmente vai continuar esse movimento de alta, já que esse movimento primário veio principalmente da compra de investimento de portfólio dos investidores estrangeiros. Ou seja, os investidores nacionais ainda não estão na bolsa de valores. Por quê? Como a Selic estava a 13,75% ao ano, não fazia muito sentido você arriscar para ter retorno em bolsa abaixo desse valor. Só que agora o cenário está invertendo. Nós teremos uma Selic menor e aí uma migração para investimentos mais arriscados, como bolsa de valores. Ainda existem muitas ações que estão extremamente baratas, que não subiram praticamente nada esse ano, mas que no ano que vem, com o benefício aí da queda da Selic, que vão se reajustar, vão se organizar, vai acabar melhorando aí seus balanços e também podendo aumentar aí as suas valorizações. Ou seja, se de um lado tivemos o investimento do governo, principalmente na questão social, como Minha Casa Minha Vida, aumento do Bolsa Família, aumento do salário mínimo acima da inflação, nós devemos também, ao mesmo tempo, ficar preocupados, já que houve também um aumento da arrecadação, com a criação de novos impostos, com redução de subsídios e uma série de fatores. Para o próximo ano, nós devemos nos atentar também a como vai ser o comportamento dos mercados internacionais, já que as commodities têm um grande impacto na economia brasileira, e não só as commodities, como também o agronegócio. Algumas regiões do Brasil começou a apresentar alguns problemas, principalmente de seca ou problema de chuva. E isso deve ficar dentro do nosso radar para que possamos acompanhar para o ano que vem. Dessa forma, espero ter colocado aqui todos os pontos que aconteceu de positivo e negativo na economia brasileira esse ano. E se ficou faltando alguma coisa, deixe aqui nos comentários para que nós possamos debater o que pode melhorar e o que vai piorar na economia brasileira em 2024. Se você chegou até aqui nesse vídeo,
Meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, e que Deus continue abençoando sua vida grandemente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.